Olá, que você seja bem-vindo ao nosso canal, que tenhamos momentos de compartilha deste mundo encantador que é o mundo das ideias e que sejamos aí cada vez mais profícuos na nossa reflexão. É um momento de alegria compartilhar com você e que nós tenhamos luzes nesse processo, porque a filosofia é motivo de elevação. Se é motivo de elevação, a gente se ilumina para articulá-la, para pensá-la e empregar um verbo que é muito comum, fazer filosofia. É muito comum hoje a palavra curtir, compartilhar, e isso é um recurso importante para que a gente possa realmente trocar ideias, sempre construindo. O processo de reflexão é um processo de construção, como se fôssemos arquitetos de ideias. Arquitetamos uma ideia, a seguinte, para formar um conjunto luminoso. E assim nós temos ideias esparsas que se conjugam para formar um todo maior. Nesse sentido, nós temos o Espiritismo, vasto cabedal de conhecimento, rico de conceitos, ricos no sentido que nós temos algo substancial. Não se trata tão somente de palavras, nem tão pouco de conceitos soltos, mas existe um encadeamento lógico. Isso que é importante ressaltar. Quando nós falamos de encadeamento lógico, a gente acaba pensando na realidade de sistema. E existe até um celeuma, no sentido de que Espiritismo é sistema ou não é sistema. É até uma polêmica no meio espírita. Antes de mais nada, importa conceituar o que é o sistema. Sistema é um conjunto de ideias encadeadas entre si. Isso é filosofia. Se não houver encadeamento, não é lógico. Então, o sistema, a priori, consiste nesse encadeamento de ideias que é profícuo. Sem encadeamento, eu diria, não existe método. Ficaríamos simplesmente em uma questão de opinião. E nós sabemos que o arcabouço filosófico espírita é vasto. Não é uma ideia ou outra. Não, são 6 obras que constituem, pelo primado da razão, a verdade essencial. Sob esse aspecto, portanto, Espiritismo é sistema. No sentido que ele concatena ideias para formar um todo maior. Mas ele não é sistema no sentido de conjunto de ideias de um filósofo dentro de determinado conjunto de ideias mais abrangente. O que eu quero dizer com isso? Nós temos, por exemplo, o espiritualismo, o materialismo, o idealismo, o realismo, são todos sistemas. Importa considerar cada um. O que é o materialismo? O materialismo é um conjunto de ideias que expõe raciocínios acerca do fundamento de todas as coisas. E esse fundamento é essencialmente material. O espiritualismo, por sua vez, coloca que o fundamento de tudo é uma realidade inteligente. O motivo, a origem do universo, a sua ordenação, tudo obedece a uma inteligência. Nesse sentido, pergunta-se, ora, o espiritismo pertence ao espiritualismo ou ao idealismo? Diríamos, claro, que o espiritismo faz parte do espiritualismo. Mas existe um outro lado, que é o lado da matéria, e que não se pode negar.
Então, sob esse aspecto, o Espiritismo enfatiza o lado espiritual, que é, digamos assim, o fundamento, a origem, tá? O sentido, inclusive, da evolução, mas admite a realidade da matéria. Aí eu pergunto para vocês, o Espiritismo está dentro de qual desses sistemas? Né? Eu digo dentro, que é uma palavra muito comum. Na verdade, em sua vasta temática, ele está inserido em todos os sistemas. E nós não devemos ter preconceito. Né? Nós falamos, por exemplo, do idealismo. O que diz o idealismo? O idealismo afirma que só existe o real para a minha consciência, para os meus sentidos, né? E não o real em si mesmo. O realista vai dizer, olha, existe o real em si, né? Sobretudo no que tange a questão das substâncias, da origem do universo. O ser em si, para a doutrina espírita, é Deus, Espírito, matéria. Né? Mas não se pode negar o que a filosofia chama de para si, né? Que é esse conjunto de ideias que o sujeito apreende segundo a sua condição de conhecimento, por exemplo. Então, esse conjunto de conhecimentos para uma consciência também é exaltado, por exemplo, em O Livro dos Espíritos. No arcabouço filosófico. Porque o conhecimento se dá segundo a condição de encarnados ou desencarnados. Aí nós temos um vasto campo na teoria do conhecimento. O que é conhecer? Como é que se dá o processo de conhecimento? Quem é o sujeito cognoscente? Aí entraremos até em questões mediúnicas. Qual é o objeto de conhecimento? Qual é o método empregado? Tudo isso é a teoria do conhecimento, é a metodologia, e que é abordado no Espiritismo, e que importa isso seja revigorado. Fala-se muito de temáticas luminosas, o que é essencial, mas devemos pensar também nesse lado, que é um conteúdo que tem toda a autoridade para ser abordado, inclusive no mundo acadêmico. Né? E nós tememos. Tememos por quê? Falta, talvez, condições de nos impormos um pouco mais nesse meio, não por proselitismo, mas no sentido de avançar um pouco mais a reflexão no mundo mais propício para que o Espiritismo possa ser exaltado em seus fundamentos, né? Para que a humanidade se renove, né? E não necessariamente conseguir adeptos por uma questão proselitista. Isso não existe no Espiritismo. Quem, de certa forma, busca a virtude, a ela se adere, né? Independente de ser um, outro, mil. Nesse processo, então, que nós estamos falando da teoria do conhecimento, importa resvalar que existe o conhecimento para o encarnado e o conhecimento para o desencarnado. Né? Então, o Livro dos Espíritos aborda, por exemplo, dando nas suas respostas, existe a expressão do vosso ponto de vista, sim, né? Segundo a vossa condição. Como o idealiza? Ele prima pelo que se dá na mente do sujeito. Existe uma variação, não só do objeto, mas do sujeito de conhecimento. O sujeito pode ser encarnado ou desencarnado. Então, para o encarnado será de um modo, para o desencarnado será não de outro modo, mas de uma forma muito mais abrangente. Então, do ponto de vista filosófico, existem essas nuances. Então, o que é mais importante para o Espiritismo? É a realidade em si ou é a realidade segundo nós concebemos? Claro, os dois se complementam. Não existe exclusivismo, né? E isso é maravilhoso. Talvez nesse sentido, o Espiritismo não pertença a nenhum sistema específico, pois ele é aberto, né? Como diz Herculano Pires, ele não tem uma ossatura dogmática. Ele adere
as várias posturas filosóficas, né? Por isso que ele é tão rico e aberto para o futuro, aberto para a novidade, para inovações, né? Como eu costumo sempre dizer, o novo, né? É sempre um caminhar em direção ao momento novo, muito embora os conceitos fundamentais permaneçam. Kardec, os espíritos nunca serão ultrapassados, posto que existe intrinsecamente nas obras verdades essenciais, princípios lógicos, princípios de razão, que não são mera opinião. A opinião é variável, a interpretação é variável. Agora, os conceitos, né, são fundamentais e é algo rígido, né? Existem regras para se pensar coerentemente, juízos, né, formas de concatenação entre sujeito, predicado, verbo, né? Então, existe todo um arcabouço filosófico que é abordado de forma sistemática e que, na verdade, está na base de todo o processo de conhecimento. Eu digo na base porque a teoria das reencarnações, a questão mediúnica, a pluralidade dos mundos, a comunicação entre os espíritos, isso transcende e muda completamente a visão que o homem tem de mundo. Por isso que a gente pode colocar a doutrina espírita como sendo basilar. Mais uma vez, não se trata de fazer proselitismo, mas estabelecer os seus fundamentos com clareza. O espiritismo é a base para todas as demais posturas, tanto filosóficas, sem dizer as questões científicas, né? Mas o que existe, portanto, uma postura filosófica que merece ser respeitada. Ora, efetivamente, o espiritismo é idealista ou é realista? Nós vimos, de certa forma, admite ambas as posturas. Existe a preocupação com o sujeito, como nós vimos, mas existe também a preocupação com o objeto. Por exemplo, o mundo da matéria, né? A matéria, na condição de encarnados, ela assume formas, né? Ela se dá no espaço, mas por uma visão mais aguçada, né? A matéria, em um estado de espírito ainda não de formas, ela é, portanto, fluídica, né? E esse é um estado natural que o espiritismo respeita, prega e exalta, né? Aí fica aquela questão, puxa, e qual é o real? Os dois são reais em diferentes níveis. Então, o que importa é uma consciência alargada. Não permanecermos presos ao mundo tão somente das formas, da realidade sensível, mas saibamos trasladar em função de realidades transcendentes. Aí vai mudar a teoria do conhecimento, que do ponto, sobre a ótica espírita, é muito mais rica do que se possa imaginar. Que fiquemos abertos para esses conceitos que são realmente luminosos. Pensemos juntos.